Bom dia com alegria, crianças. Bom dia, família. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia 21 de outubro de 2021, quinta-feira. Hoje nós começaremos a nossa aula com a aula de história. Hoje nós vamos observar essa imagem aqui, né? Vocês sabem onde fica esse lugar, tenho certeza. Essa imagem é do Museu Histórico de Jataí, né, que fica na rua José Manuel Vilela, número 286. Então, crianças, os nomes dos locais públicos das cidades em geral não são escolhas assim por acaso, são escolhidos porque tem um significado. Os nomes são escolhidos devido a um significado que tem essas pessoas para a história local, né? Por exemplo, José Manuel Vilela foi uma pessoa muito importante na história, né, da formação da nossa cidade. Então, as escolhas dos nomes, né, dos locais públicos, como museus, praças, ruas, são todos escolhidos devido a esses significados, né, que essas pessoas tiveram na história local. Quem lembra aqui quem foi José Manuel Vilela? Então, hoje nós vamos relembrar um pouquinho a história, né, da formação do município de Jataí, lembrar sobre esse fato que as escolhas desses nomes desses locais públicos é porque essas pessoas tiveram um significado, né? Como a escrava lá de um dos fundadores, a tia Justina, nós estudamos sobre ela, que era uma escrava muito bondosa, né? Então tem uma rua com o nome dela, Capitão Serafim de Barros, né? José Manuel Vilela, e muitos outros. Então, assim, esses nomes, né, é porque foram importantes para a cidade, para o país, enfim, teve algum fato histórico importante, né, na escolha desses nomes. Então, vamos relembrar. Então, Francisco Joaquim Vilela e seu filho José Manuel Vilela, né, vieram para a cidade, né, foram os fundadores, um dos fundadores, né, da nossa cidade, e também o jovem José Carvalho Bastos, né, então veio a família dos Vilelas e a família dos Carvalho Bastos, foram os fundadores, né, da nossa cidade. Então aqui esse texto, vocês terão uma atividade sobre ele, vocês vão fazer a leitura desse texto, e responder algumas questões sobre esse texto, tá bom? Então, essas pessoas, Francisco Joaquim Vilela, Genoveva Maximina Vilela, José de Carvalho Bastos, essas pessoas foram os primeiros, né? Os pioneiros. Mas já existiam pessoas aqui na nossa região, que eram os indígenas e os sertanejos. Mas vieram esses de fora, né? E que foram importantes para a formação, para o início da cidade de Jataí. Então, vocês farão a leitura desse texto e depois responderão as atividades sobre o texto. Primeiro, qual é o título do texto? Então, vocês vão olhar lá qual é o título desse texto. História da formação socioespacial do município de Jataí. Vocês farão a leitura do texto e responderão essas perguntinhas aqui. 2. Quem foram José de Carvalho Bastos e Francisco Joaquim Vilela? Então, como a professora falou, esses dois aqui foram os pioneiros, né? Que chegaram na nossa região e foram muito importantes para a formação da nossa cidade. 3. O que Francisco Joaquim Vilela e sua esposa fizeram de importante que tornou possível começar o povoado de Paraíso, hoje nossa cidade de Jataí? 4. A família dos Vilela se instalaram às margens de quais rios? No texto fala. Quem se instalou na margem de quais rios?
Sabendo que substantivo nomeia, ou seja, dá nomes aos objetos, às pessoas, às cidades, ruas, etc., copie do texto 3 substantivos comuns e 3 substantivos próprios. Então, substantivo comum é aquele que é comum a toda a classe. E substantivo próprio é aquele que nomeia aquele ser específico. Copie do texto 5 verbos, lembrando que verbos são ações. No caderno de matemática, vocês vão copiar essas situações, problemas aqui e vão responder. Número 1. Um sorveteiro saiu de casa com 839 picolés em seu carrinho. Durante o dia, ele vendeu 536 picolés. Quantos picolés ele ainda tem? 2. João plantou em seu sítio 107 pés de alface. Depois de um temporal, 35 pés de alface morreram. Quantos pés de alface permaneceram vivos? 3. Se uma bicicleta pode ser comprada parcelada em 2 vezes de R$ 68,50, quanto custa a bicicleta? Agora vocês vão resolver as adições e procurar o resultado no caça-palavras. Vocês vão resolver as adições e depois procurar o resultado aqui, certinho? Se precisar, utilize o caderno de matemática. Resolva as subtrações. Vocês vão resolver essas subtrações aqui. Se couber, pode colocar o resultado na própria apostila de vocês. Essas atividades são as de hoje, quinta-feira. As de amanhã, sexta-feira. Então, a atividade de amanhã, dia 22 de outubro, sexta-feira, será a leitura desse livro aqui que a professora vai enviar para vocês. Faça a leitura do livro Amor, Coleção Sentimentos. Faça o reconto oral para alguém de sua casa. Depois escreva a parte que mais gostou. Não se esqueça de escrever o nome do livro e o nome do autor. Até a próxima aula, crianças. Um beijão carinhoso para vocês e até mais.